Salve, fiel! Salve, galera do Timão, rapaziada. Vamos falar do Coringão porque tem muita notícia pra falar do Corinthians. Tem a janela do ano agora, meio de ano, que preocupa muita gente no Corinthians. Possíveis perdas importantes. O caso principal é o Yuri Alberto, Breno Bidon, entre outros. Tem a vitória sensacional em cima do Inter. Tem o jogo do meio de semana na Sul-Americana, rapaziada. Então fica até o final do vídeo para não perder nada do Coringão. Representa com like e se inscreve no canal, ó. Quer ficar bem informado do Corinthians? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem notícias todos os dias do Coringão e vamos falar do Coringão agora. Durante a transmissão também. Diga aí o que você achou do segundo Falou muito jogo. Bem, inclusive. O segundo jogo do Dorival Júnior aí no comando do Timão. Ô Lele, pra falar a verdade, é cedo pra gente avaliar o trabalho do Dorival, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Mas é evidente, e não dá pra fugir disso daí, mesmo até sendo contraditório nessa fala, que o Corinthians teve uma outra postura que ele não teve até então no ano. E não só postura mesmo dentro de campo, uma organização mesmo. O Corinthians era um time aí contra o Inter, contra o bom time do Inter, muito mais organizado do que na época do Ramon Dias. Lembrou de fato um time de futebol, porque em muitos jogos que a gente viu do Corinthians aí era uma bagunça total, parecia aquele time de firma correndo atrás da bola, e os primeiros minutos já tinham mostrado isso. O Corinthians já tinha uma finalização na trave aí com pouco tempo ali, aquela cabeçada do Memphis que pegou no travessão e saiu. O Corinthians já tinha tido uma boa chance com o Ranieri mesmo antes de abrir o placar, e quando o Corinthians faz 1-0, Lelê, dava a impressão que o jogo seria até fácil pelo que o Corinthians estava jogando. Aí, como nem tudo são flores na vida do corintiano, houve um apagão ali injustificável do time do Corinthians, e o Corinthians tomou 2 gols ali absurdos em 4 minutos. O primeiro deles aí uma saída errada de bola, depois uma jogada pela ponta esquerda do ataque do Inter aí, o lado direito da defesa do Corinthians, cruzamento pra dentro da área que ninguém também faz uma marcação ali pra interceptar. Pra mim o Hugo erra o tempo de bola, mesmo sendo uma bola difícil pro goleiro, que tá sempre posicionado no primeiro pau, mas eu acho que ele errou sim no tempo de bola, e a cobertura ali também que não foi feita e o Inter empatou. O segundo gol foi uma puta jogada do Inter aí também, não dá pra tirar o mérito aí do adversário, mas dá pra gente tentar entender que o Corinthians ele não tá também aí 100% ajustado ainda, e é até natural, porque o Dorival chegou há pouco mais de uma semana, então não tem como também pegar e falar, o Dorival já tem que arrumar tudo, isso daí é um processo gradual. É um processo que vai acontecer com o passar do tempo. Mas olhando pelo lado positivo e o copo totalmente cheio, Lelê, o Corinthians no segundo tempo, ele volta, sem tomar conta ali do que estava acontecendo no primeiro tempo, mesmo o Corinthians até tendo uma chance aí com o Yuri Alberto de empatar ainda no primeiro tempo, mas quando volta pro segundo, dá a impressão que o time não sentiu aquele baque que tomou aí aqueles 2 gols no primeiro tempo, diferente do time do Ramon. E quando muitas vezes tomava um gol, o time desmoronava psicologicamente e era aquele Deus nos acuda. Era chuveirão pra área e desespero o jogo inteiro. O Corinthians ele volta pro segundo tempo com propriedade, amassando o time do Inter, criando inúmeras chances. O Corinthians ele até marcou 6 gols pra valer 4, por mais que depois na revisão ali do VAR eu achei que foi falta sim. Mas são situações ali que muitas vezes passam despercebidas, mas nesse caso aí o VAR chamou, o árbitro voltou atrás da marcação e acabou anulando os gols. Mas isso prova, Lele, o quanto o Corinthians estava bem. Porque em muitos jogos a nossa grande questão, o nosso grande contraponto com relação ao que o time do Ramon Dias apresentava, Lele, era a lentidão. Era um time que para chegar no ataque demorava quase um ano. Um ano bissexto ainda, que tem mais dias ainda. Agora, com relação ali dentro do trabalho do Dorival, era um time extremamente rápido. Tanto que os 2 gols que foram anulados do Corinthians, a gente tá falando de faltas oriundas do começo da jogada. Quando o Corinthians ele chega lá no gol e conclui, dá pra ver nitidamente que o time tá realmente mais entrosado. Dá pra ver que o time tem hoje uma formatação melhor do que na época do Ramon. Porque se não fosse, talvez se fosse a lentidão da época do Ramon, essa jogada defensiva não teria sido analisada. Então nesse ponto eu gostei muito da postura do time do Corinthians, por mais que quando o Bruno Henrique foi expulso facilitou a vida sim do Corinthians, a gente pode até depois entrar mesmo no mérito, foi pra expulsão, não foi pra expulsão. Pra mim o lance pega, atinge o jogador do Corinthians ali, o Yuri Alberto, e é jogada de segundo cartão amarelo sim, e por mais que digam, mas o VAR favoreceu o Corinthians, eu discordo. Pra mim essa jogada ali, inclusive de segundo cartão amarelo, não cabe revisão do VAR. Mesmo que o VAR entendesse que não era um lance para segundo cartão amarelo, não caberia chamar o árbitro naquele momento para poder rever essa situação, porque você só pode chamar o árbitro caso seja um cartão vermelho direto. E para mim o pênalti do Romero é indiscutível.
Do Romero não, foi em cima do Bidu, né, o pênalti. Pra mim foi indiscutível. O jogador do Inter ele tenta tirar a bola, mas a descida do pé dele, a sola dele atinge o jogador do Corinthians. Isso daí fora da área é falta e dentro da área tem que ser marcado o pênalti. Mas gostei demais, Lelê, da postura do time do Corinthians. E em pouco tempo com o Dorival, o time tá mostrando aí um futebol que não mostrou na mão do Ramon Dias. E contra o bom time do Inter. E quando você ganha, por exemplo, de um time que tá brigando lá embaixo, por exemplo, o Sport, você fala, ganhou do Sport. Ganhou, sei lá, do Juventude, que é outro time que é postulante a rebaixamento. Não é. Quando você pega um Inter, que é um time bem treinado, e a gente viu aí que em 4 minutos marcaram 2 gols contra o Corinthians, eu acho que a gente tem que valorizar e muito sim a boa atuação. Mas tô gostando, Lele. Eu acho que o Dorival vai demorar pouco tempo para acertar esse time. O que você tá achando aí também? É isso aí, acho que você já resumiu bem. O Bento quer falar também da questão do impeachment que você também, acho que o Mano vai falar, porque ainda não falou aqui sobre isso, eu já falei bastante, Ele Mano. se recusa a falar sobre isso. Mas foi um jogo bom do Corinthians, né? A questão assim de, não só pela vitória, mas de desempenho mesmo. E principalmente quando toma a virada e depois tem os 2 gols anulados, a gente fica até com o pé atrás, Sombra. Porque o Corinthians era um time que, quando acontecia essas coisas, desanimava em campo, né? E parece que assim, já acabava o jogo ali. E dessa vez não teve esse gás pra ir buscar ainda, né, o jogo e de fazer mais gols que valessem e tudo mais. E então, assim, é claro que, eu até falei isso na transmissão, concordo com o que o Mano disse aí também, não dá pra avaliar ainda o trabalho do Dorival, por conta dessas 2 vitórias. O cara acabou de chegar, ele não teve uma semana completa, hein? Ele não teve uma semana completa de treino. Com essa vitória já ia falar um monte aí, ia falar que é o melhor do planeta. Conheço um aí que ia falar. Inclusive está aqui hoje, mas ó, eu tô quase iludido, hein? Ele chegou pra mim aqui e falou assim, Lele, o Dorival ganhou o jogo pra vocês, viu? Já falou e saiu. Quem falou? O rapaz aqui. Saiu já? Mas esse aí... Foi lá tomar Dorilover. Foi comer um espeto. Ele falou isso, saiu chorando, você sabe. Tá depressivo. Ele foi buscar o cornicil dele, ó. Agora é pra ele, né? Mas assim, é óbvio que não dá pra analisar o trabalho do Dorival ainda. E ainda tem uma questão, né? Sempre quando ocorre essa troca de treinador, é comum a gente ver o elenco nos primeiros jogos dando esse gás a mais também. Né? De tipo, vamos mostrar que realmente a gente pode dar mais, que a culpa não era nossa, era do trabalho do treinador. Então, sempre nos primeiros jogos, quando ocorre a troca de técnico, a gente vê o time correr mais em campo. E depois vai voltando, né? Principalmente porque culparam o técnico anterior, né? Exato. Inclusive o André Ramalho, que fez até um bom jogo, inclusive, no sábado, deu uma entrevista depois do jogo, mais uma vez meio que jogando a culpa, né? Não, mas é que eu conversei com a ex-comissão técnica pedindo para ter uma sequência no início do Paulistão, eles não quiseram, dando a entender que assim, né, a gente vem criticando muito o André Ramalho, que em 2024 foi muito bem, em 2025 tá mal. Então ele quis dar a entender que é porque ele não teve a sequência no início do ano, por isso que ele acabou ficando ali sem ritmo e mal, e que agora ele tá pensando em recuperar esse ritmo, e realmente ele foi bem, tanto no jogo contra o Novo Horizontino, quanto no jogo contra o Internacional. Vamos ver se continua assim, né, André Ramalho? Porque tava numa situação triste, meu Deus. Mas eu acho que é recuperável, hein, Lelê? O André Ramalho, pelo que ele jogou ano passado... a gente já viu que ele pode, né? Sim, é difícil a gente esperar isso, talvez, de um jogador ruim, mas não é o caso do André Ramalho. Agora na mão do Dorival, aí talvez o time do Corinthians tendo um pouco mais de compactação, porque é muito difícil também, Lelê, a gente só julgar a parte defensiva do time, porque o Corinthians estava muito exposto. Agora, uma marcação de um time entrosado, ela começa lá na frente. E a bola acaba chegando mais mastigada pro sistema defensivo. Se a marcação for feita lá no ataque, começar bem lá no ataque, ela já vai chegar no meio campo ali mais fracionada, e muitas vezes chega lá na defesa, talvez até consagrando o zagueiro. Não vou dizer que o zagueiro não tem que ser testado e que tem que blindar o sistema defensivo, mas quanto mais você tiver organizado dentro de campo, menos a sua zaga vai estar exposta. Mas o último trimestre do André Ramalho, ano passado, foi ridículo. Não, ano passado ele foi bem, ele terminou o ano muito bem. Contra o São Paulo lá em Brasília. Não, mas daí teve um jogo ou outro, Som. Eu lembro que terminou o ano precário. Vocês mesmo falando, fraco, tá ruim, tá mal. Começou em 2025. Não, ano passado não, Sombra. Ele começou a tropeçar mesmo esse ano. Paulista, ele tem razão. Ano passado ele terminou bem, aquela sequência de 9 vitórias. Não, teve a sequência de 9 vitórias que o Corinthians consegue se livrar do rebaixamento. Ele era um xerifão. Quem ferrou o Corinthians aí naquele jogo contra o São Paulo, Lelê, foi o Fagner.
O Fagner deu uma lascada no Corinthians aí naquele pênalti ridículo que ele fez em cima do Calleri e ele desajeitou o time do Corinthians. Aliás, inclusive o São Paulo estava melhor naquele jogo, mas o Corinthians estava se segurando aí até aquele pênalti cretino feito pelo Fagner. Sim. E ainda falando em recuperação, né? Porque daí assim, quando troca o treinador, a gente também tem a expectativa de que alguns jogadores talvez passem a ter mais chance, o cara vai conseguir recuperar e tal. E se falava muito disso em torno do Coronado. Inclusive, já saíram matérias aí que o Dorival chegou já tendo uma conversa com o Coronado, que é um dos grandes objetivos do Dorival, recuperar ele, o futebol dele, a confiança dele e tudo mais. E eu mesmo já tinha falado aqui... Mas você já falou lá pro Dorival? Já explicou pra ele? O quê? Sobre o Coronado? Então. Já contou pro Dorival? Eu já tinha falado aqui várias vezes que eu já tinha desistido dessa recuperação do Coronado, né? Até porque mais de um ano aí já no Corinthians e a gente sempre vai e não vai, né? Nunca pega no tranco. Mas aí ele entra no jogo contra o Internacional, faz aquele gol de cavadinha, aí talvez o torcedor já comece a ter novas esperanças. Será que o Dorival vai conseguir recuperar também o Coronado? Bom, pelo menos até a janela do meio do ano, quando abre ali, talvez você consiga pensar em alguns jogadores para negociar, para você conseguir também, né, contratar. Por exemplo, o Félix Torres. Já é um que o próprio Corinthians já anunciou que pretende tentar vender. Não, mas esse é muito burro, né? E é muito ruim, né? Não, ruim e burro. Que foi, inclusive, enfim, nos últimos jogos aí a gente viu e não estão mais nem colocando em campo, graças a Deus. Então, já tem o Félix Torres ali. E o Coronado... Até por ter um salário muito alto. Olha, o Coronado vocês só se livram se for pra Arábia. Inclusive ele tem, acho que, mercado lá, porque veio de lá e parece que já teve um time de lá de olho e tal. Então, assim, era um negócio que você pensava, precisamos se livrar desse cara, porque já é um bom valor aí e tal. Aí agora o Dorival vai ter, então, até essa janela do meio do ano abrir, já que ele não pode sair agora mesmo, vamos ver se realmente vai conseguir recuperar. Mas entrou no jogo contra o Internacional. Fez o quarto gol, um golaço de cavadinha, né? Na jogada do Thales Magno. Que, aliás, a narração do De Paula desse gol ficou muito boa. Porque ele tá cornetando o Thales Magno. E o Thales Magno vem entrando mal mesmo, né? Mas fez a jogada aí do gol. E parece que o De Paula tá fazendo amor, sabe? Vai, cala minha boca, Thales Magno. Ele foi lá e calou o De Paula, e é isso. Deu na cara do De Paula. Deu na cara do De Paula também. E pra completar aqui o Corinthians, amigos, né? Já pode pedir música aqui, né? O Augusto Melo, porque ele virou alvo de um terceiro pedido de impeachment, né? Hoje o conselheiro Paulo Roberto Bastos... É o Paulo Pedro do Core. Paulo Pedro do Core entrou com uma petição para pedir o impeachment do dirigente com base na reprovação das contas do ano passado, né? Que estavam bagunçadas, né? Isso. Então vamos lá. O terceiro pedido de impeachment protocolado aí. O Paulo Pedro, inclusive, é um membro do Core. E eu já citei ele aqui. Não sei se vocês vão lembrar, semana passada, que eu falei que eu até precisava me redimir. Porque eu sempre falo aqui que não tem ninguém que presta ali no Parque São Jorge e tal. E o Paulo Pedro é nosso ouvinte. Ele me chamou e falou, Lelê, também não é assim. Nós que somos novos ali na política do clube, a gente não pode ser generalizado pelos caras do passado. Eu tô só no meu segundo mandato. O Rosala também tá no segundo mandato. Eles são da mesma chapa, né? Que é a chapa 82. Que é a chapa que a gente tem, de certa forma, alguma esperança ainda que possa fazer alguma coisa realmente diferente. E tem os nomes novos ali, que são esses caras, né? Então, o Paulo Pedro, Rosala, enfim. E é o Paulo Pedro que protocolou esse terceiro pedido de impeachment, baseado numa gestão temerária do Augusto, que é aquilo que a gente já falou, já destrinchou durante a semana aqui no Estádio 97, os motivos da reprovação das contas, né? Falta lá de detalhamento e tudo mais, que ele não entregou muita coisa. Mas ninguém perguntou a Maurício Borges se ele é a favor desse pedido de impeachment. Agora, aliás, eu vou já passar a bola pro Mano, eu já falei minha opinião aqui, Mano, durante a semana. E hoje também, os Gaviões da Fiel, né, emitiram um comunicado oficial que eles também já mudaram de opinião a respeito disso. Por quê? Agora ninguém mais vai cercar o Parque São Jorge. Que assim, pode impedir o homem, tá tudo certo. Porque no último processo de impeachment, muitos torcedores e os Gaviões também se manifestaram contra o impeachment porque era um negócio que a gente não tinha as coisas muito claro. A gente não tinha, por exemplo, esse negócio da reprovação de contas. Aliás, o Augusto não tinha nem entregue, né, as contas. Então a gente não tinha nem como avaliar. Mas o próprio Core falava que isso já era uma gestão temerária, porque ele já tinha perdido os prazos para entregar essas contas. E o Augusto estava sempre lá, emitindo desculpas do porquê não entregou. Enfim.
E esse processo de impeachment, do qual Mano, Gaviões, a maioria das pessoas foram contra, eu também, estava baseado muito em cima do caso da polícia lá, da ex-patrocinadora, né? Daquele dinheiro que, enfim, que apareceu ali, entre aspas, desviado, né? Com como é que se diz? Um mediador, enfim, lá do negócio. Um suspeito de algo ilícito. Isso aí. Era o intermediário que estava no negócio que acabou recebendo essa participação. E como não tinha a conclusão ainda, né? Não era assim, não estava avançadas as investigações a respeito desse caso, muita gente falava o quê? Pô, tem que esperar a conclusão. Porque vai que daí você pede o impeachment do cara, o cara sai e depois a conclusão não dá em nada, né? Então, assim, muita gente foi contra por conta disso. Vocês viram que tinha juba, tinha cheiro, tinha as garras. Desde o primeiro dia eu falei aqui. Mas vocês queriam esperar ele dar uma dentada mesmo pra ver. É um leão. É porque assim, você precisa dar prova, Sombra. Mas assim, desde o primeiro dia... É o que eu tô dizendo, você queria sentir a dentada do leão. Desde o primeiro dia eu falei aqui, quando apareceu esse negócio aí do cara que intermediou e que a própria patrocinadora falou que esse cara não existia, eu falei, gente, tá cheirando mal. Me cheira mal. Só que a gente tem que esperar a prova, tem que esperar uma investigação. Porque até lá, tá me cheirando mal, mas eu não tenho como acusar, porque eu não tenho nada em mãos pra acusar. Então, mas, Lelê, é só uma pergunta com relação a isso. Por exemplo, a patrocinadora que falava que o intermediário não existia no contrato. Hoje as grandes empresas, e a gente parte do princípio que essa é uma grande empresa também, já que é uma bet, todas elas têm um negócio chamado compliance. E dentro do compliance, existe uma avaliação jurídica de um corpo que eu acredito que seja competente, tanto na parte da empresa quanto na parte do clube. Como é que você coloca uma empresa que não está participando dessa transação e isso passa pelo compliance? Essa é a grande questão. Porque é muito simples depois que o negócio estoura, Quintino, as pessoas falarem, eu não sou pai do filho feio. Mas cadê o compliance da empresa e o departamento jurídico que chamegaram esse contrato falando, tá todo mundo aqui kit? Porque essa empresa não caiu de paraquedas, ô Lelê. Pelas mudanças que aconteceram dentro do contrato, a alegação essa dada pela versão do Corinthians, até em defesa, para falar a respeito dessa situação, em nenhum momento foi acrescido uma empresa dentro do contrato. Desde a primeira versão do contrato até o término, que eu acho que tiveram 3 ou 4 mudanças dentro do contrato, as partes estipuladas ali era Corinthians, o intermediário e a Vai de Bet. Sim, mano, então, mas é que assim, o fato da empresa também ter aceitado e ter errado não isenta a diretoria do Corinthians, que foi quem fez a maracutaia pra ganhar dinheiro, entendeu? Não, mas, ô Lelê, a questão não é essa. O que o Sombra tá querendo questionar, ele falou, mas tinha garra, tinha juba, mas você esperou a dentada pra ver se era um leão? Sombra, a partir do momento que houve uma apuração, porque pra quem não tá lembrado o que aconteceu, existia lá uma transação envolvendo Corinthians, a Vai de Bet e tinha uma empresa que, teoricamente, foi a intermediária dessa transação. Essa empresa estava constituída dentro do contrato e receberia uma comissão. Aí não tem problema nenhum entre essas 3 partes. A grande questão aí é que essa empresa intermediária que está constituída dentro do contrato, ela fez um repasse dessa comissão que ela recebeu para uma empresa fantasma, uma empresa laranja. E aí que tá o grande X. Ô Sombra, essa empresa que recebeu essa comissão, ela não estava, essa que recebeu a laranja, ela não estava no contrato. A empresa que recebeu a comissão, ela tá dentro do contrato. E legalmente é a mesma coisa, Sombra. Se você paga um salário, você contrata uma pessoa, você paga o salário para essa pessoa. Se essa pessoa ela compra um fuzil, você até pode ser investigado dentro da apuração. Mas não quer dizer que você seja culpado e que você orientou essa pessoa a comprar um fuzil. Isso que a gente questionou naquele momento. Toda a razão. Vocês têm toda a razão. É isso que a gente questionou, mas é que tá. A partir do momento que houver, de fato, um crime e a justiça determinar, falar, tem alguém do Corinthians ligado a essa empresa fantasma, a gente vai meter o pau. Eu só acho injusto você chamar alguém de bandido sem você ter prova. A gente trabalha no meio de comunicação, a gente não pode ser responsável e leviano e falar, olha, eu acho que, e eu vou falar que o cara é bandido. Vamos esperar a investigação. Agora, com relação ao que a Lelê perguntou da entrega de contas, 100% errado, Augusto Melo. 100% errado. Se você tem um prazo para entregar aí a sua documentação para mostrar as suas contas, você tem que entregar no prazo. E você tem que mostrar o porquê você gastou em tudo aquilo que foi gasto. Nesse ponto, Lelê, não tem defesa pro Augusto. Qual que é o nome do conselheiro que você citou aí? É Paulo? Pedro Paulo. Pedro Paulo, um abraço pro Pedro Paulo, que é nosso ouvinte aí também. Mas, ô Pedro Paulo, o que eu questiono aqui é a hipocrisia do conselho.
É a hipocrisia do conselho. Sabe por quê, Pedro Paulo? Porque em outras gestões, eu não vi esse conselho, tanto o CORE quanto o Conselho Deliberativo, ser tão atuante com relação às gestões temerárias. Ou vocês vão falar para mim que a gestão do Duílio e a gestão do Andrés também não foram temerárias. A do último que eu citei aqui, por exemplo, o Duílio. O Duílio ele assinou um contrato com uma empresa sediada num terreno fantasma chamado Towns. E essa empresa, ela deu um calote no Corinthians absurdo. Isso para vocês não é gestão temerária? Inclusive, eu questionei o próprio Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, falando a respeito desse caso. E ele pegou e falou, mas eu não posso falar a respeito disso, porque eu não estava em 2023 no Corinthians, no cargo de presidente do Conselho. Eu falei, então, Tuma, mas quando foi feita a aprovação de contas da gestão do Duílio? Foi em março ou abril de 2024, e você já era o presidente do Conselho. Aí ele ficou sem resposta, sabe por quê? Porque é política, Lelê, é política. A aprovação de contas da gestão do Duílio, o último ano de 2023, que foi o último ano do Duílio no comando, foi aprovado em 2024, no qual ele já era o conselheiro, era presidente do Conselho Deliberativo. Então, nesse ponto, Lelê, por exemplo, o Augusto Melo ter chamado lá o Edgar Soares para ser o presidente o responsável pelo marketing do clube. Você acha que é porque ele gosta do Edgar Soares? Isso daí chama-se manobra política, Lelê. Sim. Porque esse cara deve ter votos dentro do clube que possivelmente devem votar agora contra o impeachment do Augusto. Sim. Então, é uma dança das cadeiras, Lelê, que para bom entendedor, pingo é letra. Eu não vou ficar fazendo meias palavras aqui olha, não sei o quê. Irmão, pra mim, política de clube é só interesse. E eles têm interesse... Não faça essa acusação. Não faça essa acusação. Não pode. Isso aí chama-se constatação. Pra mim, esses caras, eles estão muito mais preocupados com as chapinhas que eles representam dentro do clube, ou com os chapões que tem dentro do Corinthians também, do que com o bem do próprio clube. Verdade, mano. Faço das palavras do mano as minhas. E outra... Eu quero o impeachment do Augusto Melo. Não porque eu sou favorável à renovação e transparência. Lá a chapa lá do Duílio, do Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade. Não por isso. Porque eu acho que o Augusto Melo não tem a competência que o Corinthians precisa. O Corinthians precisa de um cara competente de verdade, à altura do Corinthians. E o Augusto Melo não me passa essa confiança. Não me passa. Então, se for para ter impeachment, que tenha logo. E acabe logo essa palhaçada. E que faça novas eleições. E depois venha alguém com capacidade para gerir o Corinthians. É o que eu penso. Mas eu quero a sua opinião. Use o espaço de comentário para dar a sua opinião. E representa, fiel. Representa porque agora é sul-americana. E vai, Corinthians.